Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo à segunda videoaula do curso Universidade para Todos da área de Geografia. Bom, vamos me apresentar. Eu me chamo Luiz, tá? Eu sou estudante de Pedagogia, estou no quarto semestre aqui da Universidade da UESB de Jequié. Falando hoje do tema Espaço Geográfico, Análise e Representação. Seja muito bem-vindo a essa videoaula. Bom, para começarmos, vamos entender um pouco dos temas que serão trabalhados nessa videoaula. Para isso, vamos seguir essa sequência didática. O primeiro ponto que vamos abordar é o espaço geográfico, espaço e tempo. Seguindo pelas representações do espaço geográfico, das análises espaciais e seguimos para o final com a resolução de exercícios. Bom, falar de espaço geográfico não é novidade para ninguém. Nós ouvimos muito dos nossos professores de geografia do ensino médio falar desse tal de espaço geográfico. Mas fica a questão, você sabe realmente o que é espaço geográfico? Então, para darmos início a essa pequena aula, vamos tentar entender o que é espaço geográfico. Na geografia, temos muitas categorias de análise, ou seja, objetos de estudo da geografia. No caso, a geografia tem 5 objetos de estudo: lugar, paisagem, região, território e o espaço geográfico, sendo, portanto, o espaço geográfico a principal categoria de análise da geografia. Não vamos abordar os conceitos das outras categorias, exceto paisagem. A gente vai entender um pouco mais na frente o porquê. Sobre o foco da questão é o que é o espaço geográfico. Os professores aqui da citação Marques e Magnoni, ali no caderno de questões pré-universitárias da Unesp, citando Milton Santos, tentam definir o espaço geográfico da seguinte forma: conjunto indissociável de sistemas de objetivos, redes técnicas, prédios e ruas, e de sistemas de ações, organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e cotidianas, que procuram revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar. Nessa citação de Milton Santos, Marques e Magnoni destacam aí, primeiro, que o espaço geográfico é o conjunto indissociável, ou seja, duas ou mais coisas que não se separam, de sistemas de objetivos e de sistema de ações, sendo o sistema de objetivos ditos aí no texto como as redes técnicas, os prédios e as ruas, e o sistema de ação como a organização do trabalho, a produção, a circulação, o consumo de mercadorias, as relações familiares e cotidianas, que procuram revelar alguma coisa. Um sistema indissociável desses sistemas, mas que procuram revelar algo. No caso, revelar o quê? Aqui, revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele vivem, que nele produzem, que nele lutam, que nele sonham, que nele vive. Tá? Qual a principal característica do espaço geográfico? No caso, é a ação da sociedade sobre esse espaço. Não há espaço geográfico desprovido da ação humana. Aqui é importante frisar, nem todo espaço é geográfico. O espaço que não sofre com a ação da sociedade não é espaço geográfico. Então, temos essa primeira característica. O espaço só é geográfico quando este sofre ou é vivido a transformação ou a ação humana. Não podemos desassociar o espaço geográfico do fator humano. Tudo bem? A esse espaço que não é geográfico, né, nós chamamos de espaço natural.
Natural porque não houve ali a ação do ser humano. Bom, Milton Santos traz 4 características para se identificar o espaço geográfico. Se nem todo espaço é geográfico, nós temos de entender qual é o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Então, Milton traz essas 4 características que nós podemos utilizar para definir o que é o espaço geográfico. A primeira dela é forma, seguida por função, estrutura e processo. Bom, vamos por parte. Vamos tentar usar aqui uma imagem mental. Pense numa sala de aula. Nós conhecemos bem esse lugar, né? Nós vivemos grande parte da nossa vida, da nossa juventude, numa sala de aula. Tá? Podemos dar à sala de aula, ou chamar a sala de aula, de espaço geográfico? Pensa aí. Nós podemos chamar esse espaço de espaço geográfico? Vamos fazer essa avaliação mental, esse pequeno exercício. Primeiro, a sala de aula possui forma? Será que ela possui forma? Bom, geralmente ela tem ali aquele prédio, né? aquela estrutura construída, geralmente em forma de um retângulo, com uma porta, algumas janelas. Então a gente pode dizer que a sala de aula ela tem forma. Então ela cumpre a primeira característica. Certo? Ela cumpre a primeira característica. Será que a sala de aula possui uma função? Pense aí, qual a função da sala de aula? Bom, a priori a gente pode dizer que a sala de aula é um espaço dedicado para as aulas, né? Então, aquele espaço ela tem uma função determinada. Ela serve para alguma coisa, não está desprovido de significado. Então, a gente pode dizer que a sala de aula tem uma função. Mas será que tem estrutura? Bom, tem estrutura. Carteiras, quadros, algumas mais modernas têm aparelhos de projeção e muitos outros. Computadores, tablets e por aí vai. Então, a gente pode dizer que a sala de aula possui estrutura. Então, a gente já tem 3 características. O último, essa sala de aula ocorre processos? Sim, ocorre processos. Na sala de aula, borbulha processos. É exposição de conteúdos por parte do professor e dos alunos. Ocorrem avaliações, socialização entre os envolvidos. Então, a gente pode dizer que a sala de aula também possui processos. Então, a gente pode sintetizar que a sala de aula é um espaço geográfico, porque ela tem forma, função, estrutura e processo. Tendo essas 4 características, podemos chamar esse espaço de espaço geográfico. Aqui lemos que a geografia é formada pela associação entre sociedade e paisagem. Já vimos a importância da ação humana na configuração do espaço geográfico. Não há espaço geográfico sem a influência ou ação do ser humano sobre aquele meio, né? Vemos agora a função da paisagem. Se ela é formada por essa associação entre sociedade e paisagem, vamos entender o porquê da paisagem. O que é a paisagem? Como podemos definir a paisagem? Esse é o primeiro ponto. Como podemos definir o que é a paisagem? A definição mais tradicional diz que paisagem é tudo aquilo que vemos. Ela está associada aos nossos sentidos. Nesse caso, a visão. O que você está vendo neste momento? Neste momento, você está olhando para a tela do seu computador, do seu celular, do seu aparelho aí conectado à internet e vendo a videoaula, vendo esse conteúdo que está sendo transmitido. Então, neste momento, isso é a sua paisagem. Se você olha para outro local da sua casa, ou da sua rua, ou independente de onde você olha, ali você está observando uma paisagem. Então, tudo aquilo que nós vemos é configurado como uma paisagem. Mas há diferentes tipos de paisagem. E aqui nós ressaltamos uma coisa. Pode ser que geralmente a gente cai nessa cilada. Mas paisagem não é, a priori, uma cena bonita.
Como assim? Quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa aí naquela imagem bonita, florestas, cidades bem construídas, né, prédios bonitos e por aí vai. Isso está errado. Então, paisagem não é, a priori, cena bonita. Ela pode ser bonita, mas não é a regra, né? A paisagem pode ser feia. Podemos chamar assim de feia. Como assim? Um lixão, a céu aberto, também é uma paisagem. É uma paisagem um tanto quanto desagradável, mas é uma paisagem, tá? E quais são os tipos de paisagem? Se eu sei aí o que é paisagem, eu tenho que entender agora os tipos de paisagens. E nós temos basicamente 3 tipos: a paisagem natural, a paisagem artificial e a paisagem mista. A paisagem natural é aquela que não houve a modificação das estruturas originais pela ação da sociedade, pela ação do ser humano. Como assim? Aquela floresta, aquele espaço onde não houve a ação, a transformação do ser humano, aquele espaço nós chamamos de paisagem natural. Esta é uma paisagem natural. Ainda não há o elemento da construção humana, do fazer humano. Ao contrário aí da paisagem artificial, que é aquela planejada e construída pelo ser humano. Talvez a primeira imagem que vem à nossa cabeça seja a cidade. E sim, a cidade é uma paisagem, né, ela em si é uma paisagem artificial, ela pode ser um bom representativo disso. Ali você vê prédios, ruas asfaltadas, casas e por aí vai. Elementos que são construídos pelo ser humano. Não foram colocados ali pela natureza, mas pela ação transformadora do homem. E nós temos um terceiro tipo de paisagem, que é a paisagem mista. Nesse tipo de paisagem, há sim modificações humanas, mas coexiste com aqueles elementos que já existiam na sua estrutura ou na sua configuração original, os elementos naturais, né, que ali a natureza colocou. Então, essa é uma paisagem mista. Vamos ver alguns exemplos para simplificar e entender basicamente essa questão das paisagens. Vamos lá. A primeira, vamos trabalhar com a paisagem artificial. O que você vê aqui é uma cena de uma paisagem de uma cidade, de uma metrópole, né? A gente vê aí muitos prédios, essa cor cinza predominante, né? Chama muita atenção. Prédios, muitos e muitos prédios, ruas apertadas. Então você vê a configuração e o fazer humano. Aí você vê o trabalho e a ação do homem, que transformou aquele espaço natural em um espaço planejado para a ação humana. A gente viu ali, tem forma, tem função, tem estrutura e tem processos ocorrendo aí. Neste meio, aí o homem vive, aí o homem sonha, aí o ser humano se realiza, se faz, se encontra humano ou não, dependendo do caso. Tá? Então a gente tem a paisagem artificial, essa paisagem modificada e transformada pelo ser humano. Seguimos para a paisagem natural. Qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos de paisagem natural? Uma floresta. Por quê? Porque aí nós não vemos elementos da ação do ser humano sobre este meio. Esse meio aí ainda se encontra nas suas estruturas originais, naquilo que a natureza produziu. Então, nós temos aí uma paisagem natural. E nós seguimos a paisagem mista. Aqui nós temos um bom exemplo de uma paisagem mista. Uma cidade em um morro cercado pelo oceano. Isso é um bom exemplo de paisagem mista porque nós vemos o elemento da transformação humana juntamente com o elemento natural, aquele elemento que a natureza colocou, o modus operandi da natureza, o morro e o oceano. E aqui vale frisar também uma coisa, tá? Nem toda paisagem desprovida desse elemento humano, como nós entendemos, as casas, os prédios, ruas asfaltadas, é por si só uma paisagem natural. Como assim? Pensa aí numa plantação.
sei lá, uma plantação de melancia. Né? Minha terra tem muita melancia. Então, uma plantação de melancia. Ali você não vê, naquela plantação, a presença de casas, de prédios, de muitos carros, de estradas asfaltadas. Tem aquela estradinha para escoar a produção. Mas o predominante da cena, daquela paisagem, é o elemento natural, é a própria produção. Mas não se engana, por mais que ali não há o elemento de concreto, o elemento visivelmente produzido pelo homem, ali não é uma paisagem natural. Por quê? Vamos lá retornar à definição. O que é uma paisagem artificial? É aquela produzida, aquela construída, aquela que sofreu a ação do ser humano, da sociedade. A natural, por contrário, é aquela que não houve a transformação e a modificação pelo ser humano. Então, nesse caso da produção, por mais que o elemento constitutivo seja o elemento natural, ali não é uma paisagem natural porque foi o homem que produziu. O homem deu uma função àquela estrutura. O homem formou aquela plantação. Então, por mais que a plantação, o elemento constitutivo, seja o elemento natural, foi o homem que o inseriu ali. As modificações no espaço geográfico são constantes. E aqui nós chegamos ao ponto principal do espaço geográfico, né, desse estudo de hoje. Espaço versus tempo. A geografia não é estática. Já vimos que o espaço geográfico não é estático. Ele está sempre fluindo. Mas essas transformações não acontecem da noite para o dia. Nós não vemos uma cidade, normalmente, uma cidade sendo construída, ou uma casa, uma rua sendo asfaltada de um dia para a noite. Isso exige tempo. E o tempo é um elemento importante para se entender o espaço geográfico. Sobre isso, Milton Santos afirma que seria impossível pensar a evolução do espaço se o tempo não tivesse existência no tempo histórico. A sociedade evolui no tempo e no espaço. O espaço é o resultado dessa associação, que se faz e se renova continuamente, entre uma sociedade em movimento permanente e uma paisagem em evolução permanente. Somente a partir da unidade do espaço e do tempo, das formas e do seu conteúdo, é que se podem interpretar as diversas modalidades de organização espacial. Se não há tempo, não podemos pensar na transformação do espaço geográfico e na própria ação do ser humano. Se não houver tempo, e aí ele diz, o tempo não existir no tempo histórico, no tempo vivido pelo ser humano, no tempo que o ser humano se faz ser humano, ali vive, ali produz. Então, nesse tempo histórico, o tempo influencia, porque é no tempo, é no decorrer do tempo, que o espaço vai se transformando. O espaço geográfico vai se constituindo naquilo que tem forma, tem função, tem estrutura e tem processos. É por meio do tempo e é no tempo que o ser humano vai se constituindo, vai vivendo, vai transformando. E o último ponto que nós podemos abordar aqui sobre espaço geográfico, para fechar o conteúdo de espaço geográfico, é novamente uma citação de Milton Santos, em que ele diz: o espaço, considerado como um mosaico de elementos de diferentes eras, sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica, de outro, situações que se apresentam na atualidade. A noção de espaço é, assim, inseparável da ideia de sistemas de tempo. Agora passemos para as representações do espaço geográfico. A geografia não visa só observar o espaço geográfico. Ela também visa o representar. A representação do espaço geográfico permite registrar as peculiaridades e as informações que nos são úteis sobre um determinado espaço que está sendo observado. E existem muitas formas de se representar o espaço geográfico. Podemos utilizar mapas, desenhos, fotografias. Nós vimos aí vários espaços geográficos por meio daquelas
fotografias. Então, esses espaços podem ser representados. Nós vemos essas representações em muitos lugares, né? Em muitos momentos de nossa vida. E não só na escola. Não é só no livro didático que a gente vai ver a representação do espaço geográfico. Nós vemos nos filmes. Né? Você vê aí naqueles filmes de época, por exemplo, geralmente é mais predominante, né? Aqueles mapas na mesa, os generais buscando analisar, né, o espaço, entender a região, como ocorre ali, as ruas, os percursos, os caminhos, os montes, os lagos, entender como ocorre, como é formado, como é constituído aquele espaço. Os jornais também são um meio de veiculação dessas representações. Inclusive agora, com a presença do coronavírus, nesse momento pandêmico, nós vemos muita representação de mapas nos telejornais, mostrando ali como está a situação e o desenvolvimento do coronavírus no nosso país. Então você vê a representação do espaço geográfico em muitos locais. Dentro da ciência geográfica, temos um ramo específico para o estudo e a confecção de mapas. Chamamos esse ramo de cartografia. Nós não vamos adentrar no que seja a cartografia. Isso é um tema para outra aula. Mas temos que ter em mente que o responsável pela confecção desses mapas é a cartografia. Então, primeiro ponto, o que é o mapa? O mapa é um importante instrumento de localização, utilizado por séculos pela humanidade. A gente lembra aí do período de colonização europeia, em que os navegantes portugueses e espanhóis utilizavam o mapa para entender e mapear o planeta. A gente vê aqueles mapas antigos. Então, ele é um instrumento utilizado por séculos. Se olharmos um dicionário de definição de mapa, nós veremos que o mapa é a representação de uma determinada região, uma parte dela ou a sua completude, toda aquela região. O mapa em si é o resultado da pesquisa cartográfica. Mas não só entender o que é o mapa. Qual a função do mapa? A função primordial do mapa é fazer uma representação de um determinado local. Essa representação permite observar e registrar dados importantes referentes à superfície terrestre ou dados referentes à própria sociedade. Entendendo o que é o mapa e qual a função do mapa, nós vamos entender agora os tipos de mapas. Há diferentes tipos de mapas, mas nós podemos classificar em dois grandes grupos, os mapas físicos e os mapas humanos. Aqui, trabalhando primeiramente com o mapa físico, nós temos aí o mapa geomorfológico, o mapa climático, hidrográfico e biogeográfico. Esses mapas são chamados de físicos porque eles buscam representar a superfície terrestre, as estruturas físicas do nosso planeta. Então, o mapa climático, por exemplo, visa representar as mudanças climáticas ou o clima daquela região específica que está sendo mapeada. O hidrográfico, como o nome diz, visa registrar o fluxo hidrográfico daquela região. Mas, além dos mapas físicos que representam a superfície terrestre, que talvez sejam os mapas que nós mais tenhamos contato na escola, nós temos também o mapa humano. Ele é chamado de humano porque representa aspectos ligados diretamente à humanidade. Nós temos aí o mapa político, o mapa econômico, o mapa demográfico, o mapa histórico, rodoviário e topográfico. Tomando aí, por exemplo, o mapa político, a gente vê aqui esse exemplo, essa representação dos Estados Unidos. Tá? Ele é político porque ele visa fazer essas divisões políticas. Como ocorre a divisão dentro de um estado, dentro de um país e no globo, como divide-se os países, as nações. O mapa humano demográfico visa mostrar essa população humana, aonde se concentra, aonde mais se concentra, onde menos se concentra e por aí vai. Então, o mapa humano ele visa tratar de aspectos diretamente ligados ao ser humano. Nós passamos para o outro. O que é o globo?
O globo também é um instrumento que nós utilizamos muito na sala de aula, né? Talvez seja a primeira representação do planeta que nós temos. E o que é o globo? O globo é uma representação tridimensional de um corpo celeste. Aqui no caso, a representação da Terra. Ainda que não seja uma representação perfeita, ela nos dá uma ideia de como é o planeta Terra em sua verdadeira forma. A gente sabe que a Terra, ela não é bidimensional, ou seja, ela não é como um mapa, como um papel, apenas de aquela dimensão do papel. Ela é tridimensional. E, em específico, ela é uma esfera com polos um pouco achatados, mas é em si uma esfera. E o globo permite avaliarmos e termos uma noção de como é esse corpo celeste. A próxima representação do espaço geográfico que nós podemos utilizar é a maquete. A maquete é uma representação em miniatura de algum lugar, como uma cidade, pode ser um bairro, ou mesmo de apenas uma casa ou um prédio. A gente vê aqui na imagem a representação de uma cidadezinha. Então, você vê aí uma representação dos aspectos ligados a essa cidade. As casas, as ruas, os elementos naturais que estão presentes nessa estrutura. Entendendo as representações do espaço geográfico, nós podemos seguir para o último tópico de conteúdo, que é a análise espacial. Primeiramente, nós temos de conceituar. O que é análise espacial? Segundo Câmara, Monteiro, Fux e Carvalho, no capítulo Análise Espacial e Geoprocessamento, eles afirmam que a ênfase da análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo, de forma explícita. Ou seja, a ideia central é incorporar o espaço à análise que se deseja fazer. Ou seja, o objetivo da análise espacial é observar fenômenos que ocorrem em um determinado espaço. E esses fenômenos são registrados posteriormente, nos dando uma noção de que naquele espaço houve e ocorre processos, visando então entender aqueles processos. Bom, agora nós podemos entrar para a resolução de questões. Nós já tivemos aí as concepções de espaço geográfico, de representação do espaço geográfico e de análises espaciais. Agora vamos tratar das questões, os exercícios do Enem, para a gente tentar entender mais ou menos esse conteúdo. A primeira questão que vamos abordar é a questão 2 do Enem de 2018. Essa questão diz: a anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Nós temos o seguinte enunciado: a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. E ele dá essas formas, esses meios de representação do espaço geográfico. Nós temos aí na letra A uma maquete, na letra B, nós temos aí um modelo 3D de uma determinada área. Na letra C, nós temos um mapa mais rudimentar, um desenho. Na letra C, nós temos um desenho. Na letra D, uma espécie de maquete. E na letra E, nós temos um mapa. Voltemos ao enunciado. Vamos entender o que a questão quer dizer. Ele diz que a anamorfose é uma transformação cartográfica espacial, em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. Então, veja aí, o primeiro aspecto, há uma transformação nesse mapa, nessa representação do espaço geográfico. Então, a gente vê aí, há uma transformação nessa representação do espaço, de forma a realçar o tema.
a área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Então, uma dessas imagens está transformando ou distorcendo a área para representar um tema. Ele está tentando dar ênfase a um tema específico. Qual dessas representações melhor se encaixa nisso? Nessa distorção do espaço para tentar valorizar um tema. Bom, na primeira letra A, nós temos uma maquete de uma floresta. Aí não há uma distorção, não há representação de um tema, apenas uma floresta. Na B, nós temos aí uma confecção de um mapa 3D, provavelmente de uma montanha. Aí não está trabalhando exatamente com essa distorção da área para a valorização de um tema. Na letra C, nós temos aí, repara bem nesse desenho, nós temos uma representação das Américas, com o Canadá aqui em cima, os Estados Unidos ocupando grande parte da área e a América Central e do Sul bem pequenininha. Então, nós sabemos que na realidade os Estados Unidos não tem toda essa área. Então, aqui há uma distorção da realidade, daquele espaço físico real, visando valorizar alguma coisa referente aos Estados Unidos. Então, o aspecto da anamorfose foi aplicado nesse desenho. Então, a resposta aqui é a letra C. Por que não seriam as outras D e E? Pelo mesmo aspecto. Não há aqui uma modificação proposital do espaço, da representação do espaço, visando essa valorização de um tema, esse realçar um tema específico. Aqui das opções, a que melhor se encaixa nesse aspecto é a letra C. A segunda questão foi retirada do Caderno de Ciências Humanas da Unesp. Ele traz que o patrimônio cultural brasileiro é um dos mais variados e apresenta íntima relação com o espaço geográfico. Ao lado e abaixo temos dois monumentos da arquitetura brasileira, que remete a essa reflexão. Sobre isso nós podemos afirmar. Ele mostra duas imagens. Na primeira, se nós observarmos bem, nós temos a representação de uma igreja no estilo barroco, provavelmente da região de Minas Gerais. Esse aspecto marcado. Na segunda, nós temos um prédio de um caráter arquitetônico um pouco mais moderno. Então, coexistindo no espaço brasileiro, nós temos uma igreja em estilo barroco e um prédio em estilo moderno. Então, o patrimônio cultural brasileiro é um dos mais variados por isso. Nesse mesmo espaço, coexistem diferentes formas de representação de espaço, diferentes formas de representação artísticas ou arquitetônicas do tempo. Então, sobre isso, nós podemos afirmar. Bom, a letra A diz: a paisagem é um conceito geográfico caracterizado pela combinação do território com a cultura, como comprova a arte gótica exposta nas duas imagens. As duas imagens fazem uma representação de uma arte gótica? Não, não há. A primeira nós temos uma igreja em estilo barroco e na segunda nós temos um prédio com um estilo arquitetônico moderno. Então, as imagens não estão representando uma arte gótica. A letra B diz, então nós podemos eliminar a letra A. A produção do espaço é uma ação exclusivamente antrópica, em que o meio físico não apresenta relevância em sua construção. Será? Será que o meio físico não apresenta relevância na construção desse espaço? Ela é só antrópica, ou seja, é só a ação humana que modifica o meio? O meio em si também não pode se modificar? Vamos guardar aí a letra C. A letra B. A letra C diz: o espaço é uma acumulação desigual de tempos, como pode ser observado nas arquitetura barroca e moderna, exposta nas imagens. Opa, nós temos aí. O espaço é uma acumulação desigual de tempos. Nós vimos que o tempo é um elemento importante para a configuração do espaço geográfico, porque é no tempo que as coisas vão se modificando. Só que essas modificações, elas permanecem.
tá? Como ali nós temos o caso da igreja em estilo barroco, é uma exposição do tempo passado, mas que agora continua sendo exposta na nossa realidade atual, coexistindo com a arquitetura moderna, exposta nas imagens. Então, nós podemos dizer que a resposta aqui é a letra C. O espaço é uma acumulação desigual de tempos, como pode ser observado nas arquiteturas barroca e moderna expostas nas imagens. A letra D dizia: o espaço é estático. A cultura, dinâmica e o papel da geografia é fazer a descrição do momento presente, como ocorre nas imagens do século XX expostas acima. Não, a geografia o espaço geográfico não é estático. O espaço geográfico ele é fluido, ele é transformável. Ele está em constante transformação sob a ação do ser humano. Então, não temos como dizer que o espaço geográfico é estático. A globalização, na letra E, afirma: impôs tal patronização cultural aos lugares que extinguiu a preservação da arquitetura histórica, legando ao território uma convivência exclusiva com a arte contemporânea. Não, nós vimos aí a presença da igreja em estilo barroco, que é uma representação lá do século XVIII e XIX, mas que ainda se faz presente no nosso meio, coexistindo com a arquitetura moderna. Então, nós podemos dizer aqui, resposta, letra C.